Boa noite a todos. Boa noite. Hoje nós estamos aqui numa noite especial, onde os anfitriões, essa plateia dos desencarnados, nós somos os convidados, né? Então nós somos especiais hoje, nós estamos entre eles são a maioria, vocês podem verificar. Tá certo ou não tá, gente? Pelo IBGE nós somos 8 bilhões, o total é 20 bilhões mais ou menos, né? Então, nós vivemos entre eles. Não é aquele contrário que nós achamos, não é? Então todos sejam bem-vindos aqui, que Jesus nos abençoe, para que nós possamos aproveitar o melhor que nós pudermos. A noite vai ser muito especial, de muito ensinamento. Então nós vamos pedir a Jesus que nós possamos aprender mais um pouquinho nessa noite. Então vamos elevar nosso pensamento até o nosso Mestre amado e fazer aquela linda prece que Ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, tanto do corpo como do espírito. Que assim seja, Senhor. Bem, então, estava falando da noite especial, realmente é. Que hoje nós temos aqui uma doutora, que ela divide várias funções. Ela veio com uma missão muito importante, né? Porque ela não é apenas uma doutora que trabalha, ela é uma espírita que trabalha, uma dona de casa que trabalha e uma função extremamente especial, que é cuidar de filhos especiais, conforme ela tem. Então, Jaqueline, seja bem-vinda. Obrigada. Boa noite. Cá estou eu de novo para falar sobre autismo hoje. Espero que todos estejam bem. Peço licença para a espiritualidade para poder falar sobre esse assunto. E eu agradeço muito a oportunidade de poder falar sobre isso. Quem já me viu falando sobre os meus filhos, sobre a minha jornada com a maternidade atípica, sabe o quanto eu sou grata por essa oportunidade. É uma honra para mim estar falando desse assunto, que ele é tão antigo quanto atual, porque o autismo ele não é uma coisa recente, ele só é mais visto agora, né? E eu já ouvi falar muitas vezes, eu assino embaixo, que quando a gente recebe um tema para a gente estudar e palestrar, a pessoa que mais aprende somos nós. E eu aprendo a cada dia, porque há 15 dias atrás foi um seminário, né, que a gente teve lá no auditório da USE, hoje é aqui, vai ter outros seminários em outras cidades, eu vou falar num programa de rádio espírita também, e cada vez que eu leio a minha palestra, que eu leio algum material, eu aprendo mais alguma coisa e eu modifico. Eu falo, gente, se eu ler uma coisa 5 minutos antes de fazer a palestra, eu vou ter alguma coisa para incluir, né? E eu sou mãe de um lindo menininho autista, o Felipe. Ele tem 3 anos e 8 meses, 9 meses. Né? Também tem o meu mais velho, tem TDAH. Então é literalmente uma maternidade atípica. Né? Os meus 2 filhos cada um tem os seus desafios. Né? Eu não vou falar do autismo somente na parte espiritual. Eu vou falar um pouco dos conceitos de autismo e tudo mais, porque eu acredito que tem um propósito maior em tudo isso. Porque ninguém vem para esse mundo à toa, né? E quando eu comecei a querer falar sobre autismo, seja dentro da casa espírita, tentei também falar para a OAB, olha, a gente precisa incluir isso, né? E conscientizar mais a população sobre os direitos das pessoas com transtorno do espectro autista. Eu tive muitos nãos, muitos vou ver,
A partir do momento que a porta se abriu com o convite para o seminário, na semana passada não, né? Faz uns 3 meses já que a gente recebeu esse convite. Eu fiquei muito surpresa e muito grata, porque eu sou palestrante há 1 ano. A minha primeira palestra foi aqui. Então, tudo acontece no momento que tem que acontecer. Então veio esse convite, eu me senti surpresa, senti grata, fui, estudei, tentei uma vertente de estudo, né, porque tem o estudo para o lado científico, né? Mas hoje eu cheguei à conclusão de que o meu objetivo não é dar uma explicação científica relacionada ao espiritismo para as pessoas a respeito do autismo. É falar sobre amor, sobre inclusão, sobre as provas e expiações que a gente tem que passar, né? Sobre como a gente escolhe essas coisas, né? Porque as pessoas não podem lutar pelo que elas não sabem. Então eu tomei como objetivo da minha vida conscientizar as pessoas sobre o autismo, né? E que lugar, um dos lugares melhores assim que tem para a gente fazer isso é na casa espírita, né? Porque é uma luta diária, árdua, e que tem tudo ligação com a doutrina, né? Pois ela pressupõe que o progresso em casos como esses, né, que famílias que vêm com crianças autistas, vem para todos. Não é só para a família, na verdade, é para a sociedade como um todo, né? Escola, os amigos, porque acontece assim, uma verdadeira, eu brinco que acontece uma limpa na vida da gente quando vem um diagnóstico, né? Porque as pessoas não lidam com o que elas não sabem o que é. Elas imaginam, né? Elas pressupõem algo e tem gente que prefere ficar só naquela ideia do que pagar para ver, né? Então, para a comunidade terapêutica também, porque tem que ter amor, dedicação, senão a criança não evolui, e as pessoas aprendem mais com o autista do que o autista aprende com as pessoas. E hoje com a internet a gente consegue alcançar bastante pessoas, né? Então, eu estou usando mesmo essas ferramentas para poder divulgar tudo isso, né? E o autismo, ele vem, eu não estou romantizando nada, viu, gente? Não é fácil, não estou falando que é fácil, não. Mas ele vem para ensinar muitas coisas, né? Ele ensina amor, inclusão, empatia. E uma coisa que eu tenho visto muito, ele ensina as outras mães a como educar os filhos para a diferença. Porque na sala do meu filho, ele tem vários coleguinhas. Então, em determinadas situações, tem que falar, tem que conscientizar os pais para ensinar a lidar com aquele amiguinho autista. Eu tenho uma amiga que o dia que ela me contou isso eu até chorei. Diz que tinha uma autista na sala da filha dela que ele mordia, ele batia, ele beliscava e ela não aguentava mais, 5 anos, a criança. Aí a minha amiga virou para ela e falou assim: filha, quando ele te bater, quando ele te chutar, lógico que você vai contar para a professora, mas vira para ele e fala assim: bom dia. Quando ele passar perto de você, sem fazer nada, fala bom dia. E ela começou. Todo dia ela falou: bom dia, fulano, bom dia, fulano. Diz que um dia ele do nada sentou do lado dela, virou para ela e deu um beijinho nela. Ele se sentiu acolhido. E ali ele se sentiu à vontade para demonstrar aquele amor. Pode passar, por favor. Bom, o autismo nos últimos anos, vocês já devem ter ouvido falar que aumentou bastante a incidência, né? Na verdade é por N motivos. Critérios diagnósticos melhoraram muito. A gente tem muitos profissionais hoje capacitados para isso, né? E no Brasil a gente estima que tem mais ou menos 2 milhões de pessoas com o transtorno do espectro autista, né? E afeta mais ou menos 1 a 2% da população mundial. E embora não existam estatísticas específicas para a população brasileira, porque a gente não tem um levantamento, no censo foi incluído recentemente. E eu brinco que meu filho não é parte da estatística, porque não recebi um agente do censo na minha casa. Eu vi nos vizinhos tudo, mas na minha casa mesmo ninguém foi lá para fazer o censo e para eu poder de fato falar que ele tem um autista. Eu acho que deveria ter uma forma melhor de controle. Por exemplo, ele tem um diagnóstico, mas se não está no censo não é estatística, né? Então a gente usa emprestado os dados do CDC dos Estados Unidos, né? Que é o Centro de Controle e Prevenção,
E serve como referência global, na verdade, porque os Estados Unidos ele é pioneiro em pesquisas sobre várias coisas, mas no autismo ele é pioneiro. E nós não estamos muito atrás não, viu, gente? Eu só não lembro a colocação que o Brasil está nesse ranking, mas é bem ranqueado, é lá nos primeiros lugares. Então, a prevalência é de a cada 36 pessoas, uma é autista. No mundo isso. A síndrome de Down, a cada 700 pessoas, uma tem síndrome de Down. Olha como é discrepante, né? E com a melhora dos critérios diagnósticos, quantos autistas serão daqui a algum tempo? Né? A gente tem pesquisas que calculam que daqui a uns 30 anos, mais ou menos, se não me engano, vai ser a cada uma pessoa, 2 pessoas, uma vai ser autista. Então, a gente precisa se preparar multidisciplinarmente para lidar com o autismo. Ele é um problema de saúde pública hoje, porque não tem atendimento para todo mundo, inclusive na rede particular, está tudo colapsado. E o que vai acontecer com isso? As pessoas estão saindo do convênio porque não estão aguentando pagar e não estão tendo mesmo pagando, não tem aquele respaldo que é procurado, que é merecido, acaba migrando para o SUS. Aí o que vai acontecer com o SUS daqui a pouco? Vai virar um colapso da saúde pública. O que é o autismo, né? Ele é uma condição do neurodesenvolvimento, ele não é uma deficiência, ele não é uma doença, ele é um transtorno. Tá? Afeta a maneira como a pessoa interage com o mundo ao seu redor. Principais características do autismo: movimentos repetitivos, né, ou desenvolver posturas incomuns com as mãos, que a gente fala, né, estereotipias, os flappings, né, tem muito autista que fica assim, girar em volta do próprio corpo, tem coisas que a gente nem imagina que é estereotipia. Meu filho pegou uma mania de falar 10 vezes a mesma palavra, a psicóloga falou, é estereotipia. Mexer no nariz toda hora, estereotipia, tudo que é movimento repetitivo, mas é aquela repetição exaustiva é considerado estereotipia. E hoje a estereotipia dele é falar 10 vezes a mesma coisa. Mamãe, 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 mamãe. Atraso de fala, né? Palavras isoladas ou frases simples. O meu filho teve atraso de fala. Foi através do atraso de fala, inclusive, que a gente chegou ao diagnóstico, porque a pediatra percebeu que o autismo do meu filho é regressivo. Então, habilidades que ele adquiriu, ele foi perdendo com o tempo. E uma delas foi as palavras. Hoje ele tem 4 anos, vai fazer 4 anos, e ele fala bem enroladinho, mas graças a Deus está fluindo a linguagem dele. Né? Expressões faciais, atitudes e gestos que não condizem como eles se sentem. Né? O meu filho ele faz treinamentos, né, de habilidades sociais, então a psicóloga ensinou ele a sorrir. Que situações que deve sorrir, né? Tem tudo uma base por trás. Aí hoje tudo que fala para ele, fala assim, Felipe, vamos tirar uma foto? Ele faz assim. É aquela coisa, fala, fica triste, Felipe. Faz aquela coisa bem marcada, né? Porque eles não têm, assim, essa noção de habilidades sociais. Né? Pouco contato visual, e eu falo que isso aqui é uma pegadinha, porque o Felipe sempre teve contato visual. A gente imaginava que tivesse, porque contato visual não é eu te olhar, assim, é eu olhar e eu manter. Dificuldade para expressar ideias e sentimentos e aborrecimento com mudanças de rotina. Principalmente esse, gente. O Felipe não tem muito problema com rotina não, viu? Mas o meu menino que tem TDAH tem bastante. Ele já é mais tranquilo. Tá. O autismo hoje, até janeiro de 2025, ele é separado em 3 níveis. 1, 2 e 3. E os níveis, eles são o quê? O tanto de suporte que esse autista precisa para poder levar a vida dele normalmente, digamos assim. Nível 1 de suporte, ele quase não precisa de suporte. Nível 2 de suporte é um suporte mais moderado. E o nível 3 de suporte é suporte mesmo, para tudo. Muitos precisam de ajuda até para ir ao banheiro, para comer. E a partir de janeiro do ano que vem, essa questão do suporte vai ser extinta. Por quê? É sempre assim, nível 1 de suporte é aquele que não precisa de ajuda, que todo mundo acha que não precisa de ajuda. Autismo, por si só, já pressupõe que precisa de suporte, não importa o nível, tá?
O nível 3, todo mundo olha e fala, nossa, esse é o severo. Todo mundo fala, e o nível 2? Quase ninguém olha para o nível 2. O nível 2 fica ali no limbo, porque ele é uma criança. É o caso do meu filho hoje. Ele consegue expressar o que ele quer, só que não tão claro quanto o nível 1 de suporte. Então, a gente escuta muito assim, ele se dá bem, ele consegue, ele vai. Só que não é assim, né? Ele tem que desenvolver todas as habilidades de uma forma completa, igual uma criança que seja neurotípica. O autismo tem cura? Ele é um transtorno global do neurodesenvolvimento e não é considerado uma doença. E ele não tem cura. Transtornos geralmente não tem cura. Quer dizer, hoje nós não temos cura, né? Mas quem sabe? A ciência avança tanto, né? A gente tem cura para tantas coisas hoje que a gente não imaginava que tivesse, ou então consegue ter um tratamento que quase anula os sintomas e sinais, por exemplo, o HIV, né? Então, quem sabe daqui a uns tempos a gente não tem alguma surpresa aí, né? E o objetivo do tratamento é estimular o desenvolvimento social e a comunicação, melhorar o aprendizado e a capacidade de solucionar problemas, diminuir os comportamentos que interferem no aprendizado e ajudar as famílias a lidar com o autismo, que é muito importante isso. A causa física, científica do autismo, né, não tem uma causa única conhecida, né? As pesquisas sugerem que é uma combinação de fatores genéticos, que vêm no DNA, e fatores ambientais, por exemplo, alguma coisa que a mãe ingere durante a gestação, alguma situação que vai fazer com que aflore aquilo que já está no DNA, né? Eu brinco quando eu chego nessa parte que é tudo culpa da mãe, né? Que é a mãe que comeu algo, é a mãe que sentiu algo, é a mãe que se estressou, né? Inclusive, antigamente tinha uma tese horrorosa, que graças a Deus caiu por terra, que é das mães de geladeira. Que a criança desenvolvia o autismo por falta de amor da mãe, amor e atenção da mãe. Então, o que eles faziam com essas crianças? Pegavam elas, colocavam numa casa lá, tipo uma casa psiquiátrica, tinha que isolar aquela criança, tirar aquela criança de perto da mãe, para que ela pudesse se desenvolver. É óbvio que não deu certo isso, né? Mas é mais uma para conta da mãe. E como é o diagnóstico? Ele é feito por uma equipe multidisciplinar, né? Que ele pode incluir pediatra, no caso do meu filho, quem percebeu o primeiro sinal foi a pediatra, psicólogos, terapeutas ocupacionais, neuropediatra, ou não, no adulto, que a gente está tendo muito caso de diagnóstico em adultos, né? Um psiquiatra ou um neurologista, né? Fonoaudiólogos, fisioterapeutas, meu filho faz fisioterapia, porque esses profissionais avaliarão o desenvolvimento da pessoa em várias áreas, né? Comunicação social, comportamento, padrões de interesse. Os desafios das pessoas com TEA, já foi falado mais lá atrás, né? O impacto do diagnóstico, essa questão do impacto do diagnóstico, ela é muito... Eu falo que ela é pesada, às vezes, porque a sociedade não está preparada para receber um autista, muito menos os pais. A gente jamais imagina que o raio vai cair na nossa cabeça, né? Que vai cair na nossa casa. A gente vê com os dos outros e jamais imagina que vai acontecer com a gente. Sensibilidade sensorial, né? Aquela criança que não gosta de etiqueta, que ou sente muito calor, ou não sente calor, ou sente frio, ou não pode encostar o pé na areia, o pé na água. É bem complicado essa parte sensorial, viu? Inclusão social e preconceito, né, que a gente tem muito hoje, e muito preconceito velado, viu? Demais. Em todos os lugares, não só de pessoas, mas de ambientes, de repartições públicas, de escolas, enfim, de tudo. Adaptação à rotina e ambiente escolar, que também é outra coisa que deixa a mãe do autista de cabelo em pé. E aí, que a gente já falou, as dificuldades de comunicação e interação social. Bom, agora eu vou começar a falar pela doutrina espírita. Eu li esse livro do Espírito Carlos, esqueci de colocar o nome do autor, enfim. Autismo, Espiritismo, Acolhimento e Terapêutica Mental-Magnética. E essa parte aqui me fez até chorar quando eu li. Estado autista,
Prezados irmãos de caminhada com Jesus, os dias vindouros parecem-nos um tanto nublados pela humanidade que se apresenta. Em alguns momentos, tão carente de compreender melhor o valor da vida. Sei que pode parecer uma constatação crua, sem esperança, mas vocês verão que não é este o caso. Muitas vezes nos deparamos com a falta de esperança, por angústias existenciais, por estados melancólicos da alma, do corpo físico. Mas ora, que um choque de energia vem, um sol nasce para dar luz a olhos que precisam compreender a graça de uma vida. E Deus envia um representante de seu amor na materialização de uma criança autista. Sentimos a necessidade de aceitar o amor divino, pois é preciso muita coragem para mudar. E a proposta de ter uma criança com espectro autista é de perseverança para enfrentar o mundo e acreditar na vida. Achei sensacional essa colocação, gente, porque não é fácil, é um aprendizado diário, mas assim, eu não reclamo, porque eu falo que o Felipe veio... Eu tô errando assim. Que o Felipe veio para mim, porque ele me... Agora foi. O Felipe veio para mim, porque o tanto de evolução que eu tive na minha vida, tanto maturidade como pessoa, evolução moral mesmo, sabe? E como mãe também, como ser humano no geral. E eu olho para ele assim, eu falo, gente, não tem como essa criança ter... Bom, depois eu vou explicar melhor, porque tem... Aí agora eu vou começar a falar sobre a parte espírita, aí vocês vão entender melhor. Porque o autismo ele é uma oportunidade, né, de aprendizado e evolução, tanto para a pessoa que possui a condição, quanto para os seus familiares e cuidadores, né? Porque muitas vezes os pais sofrem mais do que o próprio autista, porque a gente como pai, mãe, a gente não quer que o filho da gente tenha uma gripe, né? Imagina você não saber o que vai ser da vida do seu filho. Às vezes tem gente que fala assim, mas você tem que agradecer que o seu filho anda, que tem muita criança pior. Gente, cada um com o seu cada um, né? Cada um tem os seus desafios e assim, é cientificamente comprovado que o cérebro de uma mãe, de um autista, ele é comparado ao cérebro de um soldado em guerra, porque ele está sempre alerta, porque a gente nunca sabe o que esperar. Você vai sair com a criança, você não sabe se ela vai ter uma crise. Não é um comportamento que você já imagina, hoje ele... Não, essa criança... Não, é tudo muito inesperado. Né? O Espiritismo vê a pessoa como espírito imortal que pré-existe. A nossa vida é uma experiência de experiências infinitas. O que vivemos hoje é reflexo de outras existências, né? Então, o que a gente vê, né? Que tudo que a gente tem na nossa vida hoje, física, ela vem lá, está gravado lá no nosso perispírito há muito tempo. Ele vem carregado no nosso DNA. Então, não é uma condição que, hoje aqui eu tô gestando uma criança e de repente decide assim, ele vai reencarnar autista. Não, já é uma condição que vem de outras existências e que vai ficando ali, impregnado naquele DNA, naquele perispírito, e que chega nessa conclusão, digamos assim, né? A alma, antes de ter um corpo gerado pelos pais, tem o perispírito, que traz a história pregressa de milênios, né? E tudo tem os seus reflexos. E a gente pode ligar também esse aumento da incidência do diagnóstico do autismo, aumento da incidência dos diagnósticos, com o momento que a gente está vivendo hoje, né? Um momento de transição. Porque a gente tem que evoluir. Quantas vezes eu já ouvi e falei assim, gente, vocês têm a impressão que o tempo está passando mais rápido? Não é uma impressão, tá mesmo, porque a gente precisa acelerar a nossa evolução para a gente poder passar para a próxima fase. Então, por que está aumentando a incidência? Porque é uma das vertentes, porque tem muitas. Como tudo na vida, nada é absoluto, né? E ainda mais no espiritismo. Então, pode ter muitas outras causas, mas uma das correntes mais fortes é que eles estão aqui sim para ajudar a gente a evoluir. Porque se
perspectiva para daqui uns 30, 40 anos ou um pouco mais, para cada 2 pessoas, uma ser autista, ou seja, metade da população. E o que a gente vai fazer, vai continuar fazendo aqui se a gente não aprender a lidar com essa condição? São momentos dessa vida que vão nos trazer novas oportunidades, né? A gente tem que usar essa existência para a gente poder evoluir para as próximas. Então, agarrar essa oportunidade ao máximo. E a gente, foi o que eu falei, né, mais no começo, a gente acha que o raio nunca vai cair na nossa cabeça. Só que não necessariamente vem como um filho. Pode vir como um vizinho, como um sobrinho, como filho de um amigo, como uma pessoa que trabalha com você, como no caso das pessoas que trabalham em escola, né, um aluno. Então a gente tem que estar preparado para esse momento, né, de mudanças. E tudo que a gente não consegue se desvencilhar, volta. A gente já está careca de saber disso, né? E como o corpo é a nossa vestimenta biológica, a genética vem a reboque do espírito. As nossas faltas vêm de diversas formas impregnadas no nosso DNA, como eu estava falando. Então, coisas que um autista cometeu lá, em muitas existências passadas, podem trazer ele a vir autista hoje, né? E não só o autista, né? Todo mundo que está ali naquele contexto social dele estava de alguma forma envolvido. Por exemplo, eu vi um caso que era um rapaz que ele era de uma família de classe alta e antigamente tinha essas histórias, né? Você só pode se relacionar com pessoas da sua classe, não pode se relacionar com pessoas de outra raça. E ele se apaixonou por uma negra pobre. Então, como a família era contra, ele cometeu um suicídio. Aí, o que aconteceu? Ele voltou ao autista, né, para que ele não tenha de novo essa... Deve ter algumas outras coisas em outras existências, mas a que ficou mais evidente foi essa. Ele voltou como um autista, com aquela mesma família, que é para eles aprenderem a lidar uns com os outros. E a encarnação em um corpo. Não, pode voltar, por favor. Volta, por favor, imagina. A encarnação em um corpo como autismo, ele pode ser parte do planejamento reencarnatório, né? Quando tem a permissão para sentar ali e para poder escrever a sua história, né? Visando o desenvolvimento de qualidades específicas, como a paciência, o amor incondicional e empatia. Mas ele também pode ser uma reencarnação compulsória. É um caso que o espírito não quer reencarnar, não quer reencarnar naquela forma, ele pode vir compulsoriamente. E há vertentes que dizem que são aqueles autistas mais severos, que aí eles são privados de mais sentidos, digamos assim, para que ele não possa, por exemplo, atentar contra a própria vida novamente. Né? Pode passar agora. Nossa, deu um... E é importante a gente perceber, né, compreender que essas causas elas não são punitivas, elas são oportunidades de crescimento e aprendizado. É porque Deus ele é amor, ele é misericordioso, justo e bom, ele não faz nada para punir a gente. É a gente que é responsável pelas consequências do que acontece na nossa vida, né, nas nossas existências. A gente não pode mais acreditar na lei de Talião. A lei de Talião é uma lei muito antiga que falava olho por olho, dente por dente. Se uma pessoa arrancar teu olho, você vai lá e arranca o olho dela de volta. Se uma pessoa te roubar, você vai lá e corta a mão dela. Mas não é assim que funciona. Deus é misericordioso e Ele não castiga ninguém. E muitas vezes a gente que está ali envolvido, a gente que escolhe aquela prova. A ação pode ser nossa, mas a reação está na pauta da misericórdia de Deus. A intenção é educar o espírito e não punir. As encarnações são solidárias umas às outras, e é o próprio espírito que forja essa encarnação. Então, quando se tem a permissão, né, porque tirando aqueles casos de... Porque a gente sabe, né, que dependendo do adiantamento do espírito, ele tem mais ou menos participação no planejamento reencarnatório, ou no caso da encarnação compulsória, nem tem. Né? Então, muitas vezes é o próprio espírito que escolhe as provas. Né? Por exemplo,
Por que um autista vem com essa dificuldade de comunicação social? Ou o autista que vem com um problema na fala, por exemplo. Lá na clínica que meu filho faz fisioterapia, tem muitos autistas que usam uns aparelhinhos assim nas pernas, eu não sei o nome daquilo, para ajudar a andar mais, porque o autismo ele raramente vem sozinho. 80% dos casos de autismo tem comorbidades. Então, por isso que ele é um espectro, ele se manifesta de diferentes formas em cada ser. Todas as leis estão subordinadas à lei do amor, da justiça e da caridade. Então, pode passar. Geralmente é o próprio espírito quem coordena a formação do seu corpo. Quais aprendizados ele busca? Por isso que eu falo do Felipe, que eu falo que ele veio para mim, assim, e ele é uma criança tão doce, tão amável e tão... Ele ilumina onde ele chega. Então eu falo assim, gente, eu tenho certeza que essa criança escolheu essa prova de vir autista nessa família para a gente resgatar alguma coisa que a gente tenha a resgatar, todos juntos. E aí a gente começa a ter as correntes, né, das causas espirituais, né? E aí tem gente que fala que são espíritos em reajustamento por desequilíbrios que resultaram na necessidade de alterações vibráteis de sua mente, do seu cérebro, né? Por exemplo, tem gente que fala que uma pessoa que foi uma mente muito maldosa numa outra existência, ele vem com essa condição para que ele não possa manifestar aquela inteligência para o mal. Contudo, quase todos nós no planeta a gente está passando, né, por esses tipos de ajustes, né? O autista está ao nosso lado à maneira de uma lente de aumento, para que a gente possa nos enxergar. É igual o exemplo que eu dei de mim mesma, né? Que eu mudei muito depois do diagnóstico do meu filho. Não só eu, muitas pessoas ao nosso redor mudaram. O nosso ciclo social praticamente mudou, né? Porque eu retornei para a casa espírita, não só por conta disso, eu senti necessidade mesmo, porque lá atrás eu tinha um histórico, eu frequentava uma casa e eu participava de um grupo mediúnico e eu parei com tudo isso e eu achava que a gente sempre acha que não tem tempo, né? Ai, não sobra tempo. Ai, meu Deus, minha vida é muito corrida, né? E aí, como é que eu vou evoluir? Como é que eu vou aprender? Aqui é a nossa melhor oportunidade. A gente até aprende lá no outro plano, mas aqui é a nossa maior escola. Então não tem como fugir disso não, gente, né? O autista é uma aposta de Deus na maturidade afetiva. Aí aqui fala sobre a missão dos pais e cuidadores, né? A gente tem uma missão muito importante a cumprir, segundo as leis da reencarnação, né? A gente fez parte desse círculo de convivência com esse irmão, e agora, né, a lei amorosamente nos une para um propósito de conhecimento, né? E a gente não pode achar que tudo é um castigo, tudo é uma prova, tudo é uma expiação. Tem coisas que são necessárias mesmo, né? E bem-aventurados os aflitos, né? Porque serão consolados, né? A lei do amor é instrumento nessa caminhada, pois o espírito age sobre a matéria aprendendo a amar. Na erraticidade também aprende a amar, só que aqui a gente aprende mais ainda, né? E aqui eu deixei salvo uma passagem que é assim: perguntai se é lícito ao homem abrandar suas próprias provas. Essa questão equivale a outra. É lícito aquele que se afoga cuidar de salvar-se? Aquele a quem um espinho entrou retirá-lo? Ao que está doente chamar o médico? As provas têm por fim exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Pode dar-se que um homem nasça em posição penosa e difícil, precisamente para se ver obrigado a procurar meios de vencer dificuldades, né? O mérito consiste em sofrer sem murmurar, né, as consequências dos males que não lhe seja possível evitar, em perseverar na luta, em não se desesperar se não se é bem sucedido, né? Porém, numa negligência
que seria mais preguiça do que virtude, né? Se a gente não prospera naquela prova, muitas vezes é mais preguiça, né? E negligência do que qualquer outra coisa, né? Esta questão dá lugar naturalmente a outra, pois se Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, haverá mérito em procurar alguém aflições que lhe agravem as provas por meio de sentimentos voluntários? A isso responderei muito positivamente. Sim, há um grande mérito quando os sofrimentos e as privações objetivam o bem do próximo, que é nos casos em que aquele espírito escolhe, né, passar por aquela prova para poder ajudar outra pessoa a evoluir. Né? Porquanto é a caridade pelo sacrifício, não quando os sofrimentos e as privações somente objetivam o bem daquele que a si mesmo os inflige. Porque aí só há egoísmo, né? Só tem egoísmo. Então, grande distinção cumpre a que se faça, pelo que vos respeita pessoalmente, contentai-vos com as provas que Deus vos manda, e não lhes aumentei o volume. Né? E aqui eu quero fazer um parêntese, porque assim, quando a gente que sofre alguma coisa, às vezes a gente fala, nossa, igual eu conto, que para mim foi um choque muito grande, o diagnóstico do Felipe. Não por não aceitar que o meu filho fosse daquela forma, mas por toda a vida da gente que muda. Porque muda tudo, gente. Eu não posso trabalhar, não posso ter um serviço fixo, porque o meu filho faz muitas terapias. Eu tenho que acompanhar a evolução dele de perto. Não acompanho o tanto que eu gostaria. Na verdade, eu trabalho home office, consegui um escritório que me aceitasse nessa condição, né? E é isso também que a gente precisa mostrar para a sociedade, né? Porque eu poderia não trabalhar, conversar com meu esposo e a gente apertar um pouco as coisas e eu não trabalhar, mas eu não me sinto bem. Trabalhar me faz bem ter a minha renda para eu poder fazer as coisas que eu quero, né? E também para eu poder ter uma rotina, porque senão a minha vida ia ser... Minha vida já é 80% autismo. Se eu não trabalhasse, eu acho que seria 100, 110, 150, sei lá. Bom. Peraí, deixa eu ver aqui. O autista é devedor e a família também, né? E, como eu já falei, né? Muitos autistas vêm em missão de resgate por alguém da própria família, né? E tem aquela cena do filme do Divaldo, que ele fala que ele tá lá com o bebê, que ele vai adotar, e que é a mãe do obsessor dele, né? Então, olha só que exemplo lindo de amor, né? Ele cuidar como pai da mãe do obsessor dele, que na verdade é uma parte do resgate dele, porque foi ele que induziu aquela pessoa ao suicídio. Então, é todo um emaranhado, por isso que a gente fala que todas as pessoas que estão ali fazem parte foi em algum momento aquele ciclo. E eu já acreditava muito nisso, até que eu tive uma confirmação dentro de uma casa espírita. E eles falaram assim, antes do meu filho ter o diagnóstico, eu levei ele para tomar um passe, porque ele tinha asma. Aí ele tomou um passe, e daí eu perguntei assim, ele tem alguma coisa? Aí a pessoa falou assim, tem. Só que isso vai ser uma coisa que vai demandar muita paciência, muito amor. E eu jamais imaginava que era o autismo, da forma como foi falado lá. Eu achei que ele estava com algum problema no pulmão, alguma coisa, sabe? Eu achei que era da própria condição da asma. Daí depois veio essa surpresa, né? Daí todas as pessoas que estão no nosso caminho estão ali, foram colocadas especialmente para cuidar do Felipe nessa situação. E assim, ele é muito abençoado, de verdade, eu sou muito abençoada. Eu falo que a gente não pode reclamar das coisas, né? A gente tem a mania, né? De, não deu certo. Eu tenho um convênio médico e ele na verdade, ele é duplo. Eu tenho 2 carteirinhas. Eu posso ser atendida por ou pela Unimed. E eu queria que o Felipe fizesse tratamento no SARA, que é o núcleo lá da Unimed, que atende os autistas, né? Só que o meu convênio, para as coisas que eles têm convênio próprio, eles não aceitam que a gente use Unimed. Aí eu fiquei brava, chorei, falei, não acredito. Fomos para a clínica que ele está hoje, a melhor coisa que eu poderia ter feito. Porque não tem rotatividade de funcionários.
A gente está ali naquela clínica há quase 3 anos, porque o meu mais velho também faz o acompanhamento dele lá. Não tem rotatividade, ele tem um vínculo com as profissionais, vão no aniversário dele, sabe? E a gente se torna realmente uma família, né? A gente vê que a gente está ali realmente cada um para ajudar o outro, né? E o apoio e o tratamento, aí que entra na parte da casa espírita. Né? Tem que ser aliado às terapias convencionais, isso já é unanimidade na doutrina, né? Até Kardec que fala, se não me engano, que se tiver dúvida entre a doutrina e a ciência, que é para continuar com a ciência, né? Então, momento nenhum tipo de tratamento em casa espírita aconselha a abandonar o tratamento com os médicos da terra, né? Mas a gente tem os nossos apoios, né? Que são os passes, água fluidificada, as preces, a evangelização, fluidoterapia, a pomada do vovô Pedro, em alguns casos até tratamento de desobsessão, né? Em casas especializadas e tudo mais, e quando for o caso, porque nem todo caso, porque também é outra vertente, né? Que autismo seria casos de obsessão, mas não todos os casos, e eu acredito que sejam raros, né? Os centros espíritas podem oferecer apoio emocional e espiritual para a família, promovendo grupos de estudo e palestras sobre o tema. Isso é importante não só na casa espírita, mas na sociedade como um todo, né? Mas a casa espírita, que é o lugar de amor, de acolhimento, é muito importante. E eu, como eu já mencionei, não vejo muito isso, não porque as casas tenham preconceito ou alguma coisa, mas eu acho que é porque é uma coisa nova, né? E tudo que é novo demanda trabalho, demanda estudo, né? E eu acredito que agora a gente está vivendo um momento que esse movimento ele vai acontecer, realmente. Mas uma das principais coisas que a gente precisa fazer por esse autista e por essa família é a evangelização. A gente precisa evangelizar. Quando você evangeliza uma criança aqui, você está evangelizando aqui e ela está sendo evangelizada lá também, em desdobramento. E a criança até os 7 anos de idade, né, aquela coisa que a gente sabe, né, os antigos falam, tá com pelar e um pecar, né, é onde até os 7 anos a gente forma o caráter daquela criança e é onde ele está mais propício a aprender. Porque depois dos 7, 8, que ele começa a entrar na pré-aborrecência lá, eles já começam a mostrar para o mundo a que eles vieram, né? Tanto que todo mundo fala, mudou de personalidade. Não é que mudou, é o que ele é. A gente que tem que aproveitar do 0 ao 7 para moldar aquele ser. Então, tanto o autista precisa ser evangelizado, quanto os coleguinhas da evangelização também já vão ser inseridos naquele contexto, né? Estar em sociedade é uma lei de vida para a gente evoluir, né? É a lei do progresso. Eu preciso ter contato com os meus pares para eu poder aprender como eu lido com eles e como eu vivencio, né? E criamos o sentimento de pertencimento na casa espírita. Quando a gente frequenta uma casa espírita, a gente, né, se sente ali parte daquilo, sente muitas vezes abraçado, como muitas vezes a gente não é nem na própria família, né? E no autismo, isso tudo é muito mais intenso, porque a gente se sente desmembrado da família, da sociedade. Então, a casa espírita tem que compreender que esse espírito precisa de mecanismos para evoluir. E evangelizar é fazer brilhar a luz, tá? Brilha a vossa luz, né? Pode passar. A gente sabe que os processos inclusivos, eles são lentos, eles precisam de paciência, alegria, né, e amor. Um espaço inclusivo, ele é um desafio, não só desafio físico, porque demanda alterações físicas na casa espírita, como por exemplo, eu assisti um seminário de uma mãe de autista até, esqueci de anotar o nome dela, enfim, que ela usou como estudo de caso a própria casa espírita que ela frequenta, que eles foram fazendo várias alterações durante os anos para poder acolher os autistas, né? Tem uma sala sensorial para regular, tem um jardim sensorial, tem grama, tem plantas, tem assim uns brinquedinhos que aquelas crianças mais gostam para no momento de desregulação, e tem ela que é uma mãe que é muito preparada, que ela é o apoio nos grupos de evangelização. Então, se um autista está ali e desregula, é ela que vai lá
socorrer essa criança. E assim, eu falei assim, quando ela começou a falar, eu comecei a pensar, nossa, deve ficar muito caro fazer isso, né? Porque a gente já imagina o que? Aquela sala do Boulevard lá, cheia de luzes, né? A influencer lá que falou que vai fazer, foi no Boulevard, se apaixonou e vai fazer no quarto do filho dela. Não, gente, sabe o que eles usam? A garrafa PET, fita, então, o bambolê. Então, às vezes, é muito mais fácil do que a gente imagina. O que causa estranhamento é o que a gente precisa educar, tanto o autista quanto a sociedade em si. Porque, por exemplo, trago mais um exemplo dela. Ela, na entrada, assim, da casa, tem 2 avisos. Tem, assim, autistas, né? Temos autistas aqui presentes e tem, assim, o que pode acontecer com um autista ali dentro. Por exemplo, ele pode desregular, ele pode correr, ele pode, sabe? Já está preparando as pessoas para, se do nada, no meio da palestra, escutar um grito, pode ser que seja o autista que esteja gritando, né? E a modelagem do comportamento. Independente de ser autista, é uma criança. E precisa que esse comportamento dele seja modelado. Então, é certo você ficar gritando na hora da palestra? Não. Mas de que formas que a gente vai ensinar esse irmão que não se faz isso, ou se ele fizer, ele já se regular rapidamente, né? Enfatiza-se a importância da inclusão e do respeito às diferenças, promovendo a convivência harmoniosa e amorosa, né? A casa espírita é o lar de todas as almas sofredoras. E neste caso, deve ser preparada para a inclusão, não só do autista, mas de repente um deficiente físico, visual. A aceitação e o amor incondicional são fundamentais para o desenvolvimento e o bem-estar da pessoa com autismo, né? Quando ela se sente incluída naquele ambiente, igual o exemplo que eu dei do menininho que beijou o bracinho da menininha, é que ele sente que ele pode ser ele mesmo. E muitas vezes isso melhora até o comportamento dele. A gente vê casos, o autismo ele é um espectro, porque ele pode transitar também, né, entre os níveis. Muitos casos de crianças que com amor mesmo conseguem regredir o nível, né? A harmonização do atendimento nas casas espíritas é capacitação para as necessidades, humanização, do atendimento nas casas espíritas, né, pressupõe que precisa de uma capacitação para as necessidades especiais. Uma pessoa com transtorno mental é, antes de tudo, uma pessoa, né? E a limitação está no olho de quem vê. Deus só pede àquele que tem para oferecer. Receber um filho autista é uma tarefa para aquele que tem um coração de acolhimento. Os pais captam a mensagem mesmo antes, quando faltam palavras. O Felipe, eu sabia que o primeiro te amo que ele me falou foi recentemente, mas eu sabia que ele me falava eu te amo, porque ele pegava no meu rosto com as 2 mãos, ele chegava o narizinho dele no meu e fazia assim, e me olhava no olho. Então esse era o eu te amo do Felipe. E isso não é só para os pais, isso é para qualquer pessoa, porque quando a gente tem amor, vontade, né, e os meios para se capacitar, a gente consegue incluir qualquer pessoa. Tem mais slide ou será que já acabou? Já acabou? Então, em resumo é isso, gente. As causas espirituais podem ser várias, né? Só que o que a gente tem que ver? Que é um irmão, que é um ser que precisa de luz, de auxílio, e que muitas vezes a família também. Então, por exemplo, a criança da evangelização faltou, ela é autista. Falta um mês. Entre em contato para saber por quê. A gente sabe que aqui eu não sei, eu sei que lá no SEIC, que é onde meu filho faz evangelização, o mais velho, porque o mais novo ainda não tem idade, que também é uma coisa que né, se a gente tem do 0 ao 7 para correr com esse espírito, por que começa aos 4, né, gente? Mas isso é para outros capítulos, outro assunto, né? Então, lá tem autistas, a gente vê. Só que até no seminário que eu dei, eu falei assim, pessoal, a gente tem autista na casa espírita. Eles são capacitados, os evangelizadores? Porque muitas vezes a gente sabe que é tudo voluntário na casa espírita, né? Mas às vezes o próprio evangelizador não tem nem uma capacitação para ser evangelizador, ele vai lá por vontade, por amor, né?
Então, aproveito aqui o espaço para dizer que eu estou completamente à disposição. Eu tenho pessoas que se propuseram a caminhar comigo nessa, que são as abençoadas que cuidam dos meus filhos, né? A dona da clínica de fisioterapia que meu filho faz, ela é espírito também, ela falou, olha, se precisar eu falo sobre a parte motora, não só do autismo. Então, assim, eu tô aqui, eu quero trabalhar. Então, quem quiser, pode falar comigo, eu ajudo na capacitação, se precisar que venha ajudar a ficar com as crianças na evangelização também, eu venho, porque 2 anos nesse mundo, gente, eu sei bastante coisa, viu? Olha, falta muito ainda para aprender. Inclusive, semana que vem vou para o congresso em São Paulo. Eu sou advogada. Estou tentando entrar nessa área do direito das pessoas com transtorno do espectro autista, porque a gente tem muito ainda para lutar e conquistar. Mas eu também quero aprender sobre o transtorno em si. Então, eu vou lá para São Paulo, ficar 3 dias, o dia inteiro, imersa nesse mundo para eu poder ajudar não só o meu filho, como tantas outras crianças que a gente tem, crianças e adultos e tudo mais, né? Então era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada mais uma vez. Antes de você terminar, eu notei no seminário que o doutor Ubirajara se propôs muito em ajudar nessa parte jurídica, não é? Na verdade, ele disse que ele hoje em dia tem um dia da semana, que acho que é segunda-feira, que ele faz o plantão, né, atendendo demandas específicas, e uma delas é com relação à escola, né, que precisa muito a questão dos cuidadores, né, auxiliares, enfim. Então ele julga ele vê essas demandas, né, mas assim, com o conhecimento jurídico que ele tem. No seminário eu falei um pouco mais sobre os direitos, né, que aqui o espaço é mais curto, no seminário eu tive 2 horas, né, então eu fui reduzir bem, ainda estou estourando o tempo aí, né. Mas ele é uma pessoa que tem, com certeza, muito conhecimento jurídico e pode agregar. Então, de repente, a gente pode até rebolar alguma coisa aí, né? A parte financeira, né, que ele orientou, para quem não sabe, às vezes a pessoa Sim. não sabe que tem direito, né? Porque assim, as pessoas, elas... hoje em dia a internet está aí, né? Com o Google a gente acha muitas coisas. Às vezes acha muita besteira, mas às vezes também acha muita coisa bacana. E o que a gente até comentou no seminário, que até ele concordou comigo, que às vezes as pessoas elas não têm conhecimento e a gente vai levar, só que às vezes as pessoas usam aquilo de muleta para a vida, né? Igual eu falo, até tem uma parte que esqueci de mencionar, é sobre tomar cuidado para não cair nas armadilhas. A gente está aqui para evoluir, para ajudar, enfim. Só que, por exemplo, eu participava de um grupo de mães de autistas. E eu falo que era um grupo assim que me deixava extremamente assim, ai meu Deus, eu não gostava de abrir o grupo, só de abrir já me dava arrepio, porque não era uma coisa assim, gente, olha, tô com um problema aqui, o que eu posso fazer? Não, era assim, alguém tem remédio? Ó, meu filho toma esse remédio, alguém tem? Ai gente, uma rifa para fazer uma criança passar no médico, sabe? Aí um dia uma mãe se irritou muito, falou assim, gente, olha, aqui somos só eu e meu marido. O meu marido saiu do emprego dele para ele trabalhar 12, 16 horas por dia de Uber para poder suprir o tratamento do meu filho. A gente não tem que ficar esperando cair do céu, né? E essa orientação jurídica que a gente procura dar, e não só a jurídica, como no todo, é que para as pessoas entendam que ela tem os direitos dela. E foi o que o doutor Ubirajara falou lá, né? Que se movimente para buscar esses direitos, ao invés de ficar só pedindo ajuda. Né? Por exemplo, o remédio. Você sabe que todo mês aquela criança precisa daquele remédio. E aí eu vejo as nuances da evolução. Porque tem essa mãe que foi batalhar e tem a mãe que prefere ficar pedindo, né? E não querendo julgar, porque cada um é cada um e cada um vai prestar contas daquilo que fizer no fim. Só que se o negócio está aqui para a gente evoluir, por que eu vou ficar assim, né? O doutor Ubirajara, salvo engano, usou esse vai ficar sentado no sofá esperando cair do céu? Não, vamos lá, gente, vamos se mexer. Então, é por isso que o meu intuito é conscientizar. Porque eu falo que a pessoa que conhece os seus direitos, ela tem poder para tudo. Então, ela tem poder para tudo e ninguém mexe com ela. Então, a mãe que se propõe a estudar, porque eu sempre falo, mãe, até no seminário ficaram bravos comigo, que eu mencionei a mãe.
mas geralmente o que a gente vê é mais a mãe, né? Fazendo tudo, deixando o trabalho, correndo atrás, aprendendo, né? Então, eu quero muito poder acalentar esses corações, né? Ajudar de alguma forma e foi muito assim. A especialização em Direito das Pessoas com Transtorno Espectro Autista, ela veio na minha ideia quando a psicóloga do meu filho falou assim, agora o seu filho tem um diagnóstico, então a partir de agora começam os direitos dele. Na verdade começa um pouco antes do diagnóstico, mas a maioria dos direitos começa no diagnóstico. Então eu fui fazer o quê? Falei, vou estudar, porque a advogada há 10 anos não sabia os direitos do meu filho, você imagina uma pessoa leiga, né? Então, estou aqui para isso, não só para falar dos aspectos espirituais, os aspectos físicos, ajudar a lidar com aquilo, mas do jurídico também. Tá? Então, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Qualquer coisa que precisarem, podem entrar em contato comigo. Estou aqui de braços e coração aberto para ajudar, não só nessa causa, mas como qualquer outra, como eu já falei aqui uma vez. E eu falo sempre para todo mundo, essa casa é uma casa que quando eu entro aqui, o meu coração fica quentinho. Eu me sinto muito acolhida aqui. E eu agradeço muito a oportunidade de poder falar aqui para vocês, os encarnados e os desencarnados. Jaque, Obrigada, agradecemos muito, viu? Imagina, eu que agradeço a oportunidade. Eu sou só um instrumento. Nós agradecemos muito, né, Jaque, sua presença e podem crer que a gente não vai dispensá-la facilmente, não, viu? A gente, assim que nós estamos agora, até o dia 15, né? Nos preparando para as festividades dos 72 anos aqui da nossa casa. Mas depois a gente já vai ter um tempinho para conversar com as evangelizadoras, né? Nós temos crianças, sim, autistas aqui, até adolescente, e é muito importante. E às vezes, é como você falou, às vezes a criança pode ter até o espectro autista e não ser percebido. Passar por uma criança geniosa, uma criança difícil e uma porção de outros adjetivos, né? Quando na realidade ela tem esse problema, né? Então, é bom que seja diagnosticado, que seja visto, e as pessoas que trabalham com as crianças, elas precisam ter essa noção, né? E você podendo estar aqui conosco vai ser muito bom, viu? Pode crer que a gente vai chamá-la, né? E nós estávamos falando do dia 15, né? Então você está convidada, viu? E a gente está relembrando e convidando a todos para que estejam aqui nas nossas festividades, na próxima quinta-feira, a partir das 19h30, teremos a apresentação do tenor, do Carlos, né? Brilhantando aqui o nosso evento. As crianças também da evangelização infantil vão estar aqui, vão se apresentar, e o coral do CPP também vai se apresentar com músicas bonitas para a gente ouvir. Enfim, vai ser uma sessão bem festiva, né? E a Renata vai fazer a palestra e depois nós vamos ter o parabéns a você, né? Com os comes e bebes, tá bom? Então, a gente convida você e a todos, e aqueles que puderem estar aqui presentes serão muito bem-vindos, né? E nesse próximo domingo, né, nós vamos ter o Dia dos Pais, vamos comemorar o Dia dos Pais. E
nesse livro Jesus, aliás, Luz no Lar, né, a lição de número 30, tem aqui uma poesia, né, que o autor é o Casimiro Cunha, né, um poeta maravilhoso, né, e o título é Carta aos Pais. Nós ouvimos bastante falar das mães, mas agora a gente vai falar dos pais, né? Que são muito importantes também na vida dos filhos, né? Então, o Casimiro Cunha nos lembra da seguinte forma: não podes viver a esmo numa estrada indefinida. Um pai tem obrigações das mais nobres que há na vida. Meu irmão, em tua casa, nas ternuras dos filhinhos, personifica o bom senso entre os beijos e os carinhos. Por enquanto, a terra inteira ainda é um mar encapelado. Se não dominas a onda, virás a ser dominado. Entende a luz do caminho. A tua finalidade não é somente a da espécie nas lutas da humanidade. Exige-se muito mais dos teus esforços no mundo. Recebestes de Jesus um dom sagrado e profundo. Se a missão das mães terrestres é conduzir e ensinar, o teu trabalho é de agir no esforço de transformar. Não ouvides teus deveres na esfera da educação, fazendo de tua casa a escola de redenção. Um pai que deixa os filhinhos abandonados ao léu não corresponde no mundo à confiança do céu. Cuida bem dos pequeninos. A educação tem segredos que devem ser estudados desde os tempos dos brinquedos. A tua função no lar não é somente prover, mas adotar providências procurando esclarecer. Ensina os teus a gastar. Quem vive muito à vontade pode encontrar a miséria no fim da ociosidade. Gastar somente o que é justo é ser prudente e cristão. Quem gasta o que não é seu faz dívidas de aflição. Luta sempre, mas se os teus não te seguirem os trilhos, esperemos nesse Pai de que todos somos filhos. Na pobreza ou na fortuna, esforça-te, meu amigo, exemplifica o trabalho e Deus estará contigo. Casimiro Cunha. Nós agradecemos, muito ao nosso irmão por essa lição maravilhosa, que estamos recebendo através dessa carta aos pais, E a gente sabe que tem também muita mãe que é mãe e pai, E que tem que conduzir os filhos. Como tem muitos pais que acabam sendo pais e mães, também conduzindo. O importante é a gente ter a noção bem clara da responsabilidade que temos quando assumimos a maternidade, a paternidade, Nada é por acaso e o nosso compromisso é junto da espiritualidade. Então, que todos os pais sejam abençoados e que realmente todos, possam cumprir com o seu dever perante a sua consciência e a espiritualidade. Então, nós desejamos a todos uma boa noite e um feliz dia do amanhã.
vamos partir para os passos.